Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre crises de ansiedade. Eu acho que não tem um filho ou filha de mãe narcisista que não tenha crise de ansiedade. Geralmente, nós, filhos sobreviventes, ou a gente tem ansiedade e depressão, ou é ansiedade e fobias, ou ansiedade e borderline, mas sinceramente, todos nós praticamente temos ansiedade. Sempre a ansiedade está presente. A ansiedade, gente, não é uma coisa tão simples como muitas pessoas acham, né? Como muitas pessoas julgam. Ansiedade é um transtorno bem complicado. É horrível ter ansiedade. E muitas pessoas confundem, achando que é só eu tô ansiosa pelo amanhã. Mas não, gente, não é isso. A ansiedade normal é algo que não te paralisa. Te dá sim frio na barriga, borboletas no estômago, né? Como as pessoas costumam dizer. Mas a ansiedade que é normal, ela não para a sua vida. Por exemplo, vai acontecer algo que você quer muito. Você fica pensando naquilo, né? Porque você quer muito. Mas isso não atrapalha as outras coisas da sua vida. Você continua seguindo a sua vida normal. Você continua seguindo suas atividades, continua seguindo a sua vida. E aí, quando o dia, né, dessa coisa que você quer muito chega, ok, você tá bem. E aí você vai, curtir o que você tanto queria, né? Vai viver aquele momento que você tanto queria. Mas você está bem, está tranquilo, só feliz e empolgado. Isso é a ansiedade normal que todo ser humano tem. Agora, quando você não consegue viver direito, quando você fica tão ansioso por alguma coisa que o seu medo e a sua ansiedade fala mais alto, paralisa a sua vida, aí tá tudo errado. Esse é o transtorno de ansiedade. Você não consegue desenvolver as atividades que você quer. Você, se tá empolgado, né, com alguma coisa que vai acontecer na sua vida, você não consegue parar de pensar naquilo, não consegue fazer outras coisas na sua vida só pensando nisso que vai acontecer. E não é só isso. Além de você não conseguir se concentrar nas outras coisas da sua vida, você começa a pensar que tudo vai dar errado, que nada daquilo que você planejou vai dar certo. E aí você começa a ter todos esses pensamentos, não consegue dormir, justamente porque pensa o tempo todo. Muitas das vezes não consegue comer ou come compulsivamente porque tá ansioso. Não consegue mais se concentrar em nenhuma atividade que você for fazer. Tudo que você vai fazer, você faz de forma atrapalhada, você não consegue se concentrar. Daí, depois que você não consegue fazer as suas outras atividades, você se culpa porque não conseguiu fazer. A todo momento a gente pensa que as coisas vão dar errado, tanto aquilo que você planejou ou até mesmo qualquer acontecimento da sua vida. As coisas nem aconteceram e você já cria um problema, já cria, né, que vai dar tudo errado. E esses são só os sintomas que são assim, da sua cabeça, né, da sua mente criando. Mas aí começam os sintomas físicos. Falta de ar, pânico, você pode ter síndrome do pânico também, sensação de que vai morrer, esse sufocamento, a falta de sono, você fica com insônia ou pode dormir muito também, depende muito da pessoa. A ansiedade é simplesmente horrível. As pessoas realmente têm costume de achar que é só uma coisa boba, que é só a gente estar ansioso pelo futuro, é só não pensar no futuro, mas a ansiedade não tem nada a ver com isso, é muito pior, é muito além do que isso. Eu já fui diagnosticada com TAG,
que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu não sei se você me acompanha desde antes, mas eu já comentei aqui. Eu fazia terapia online, né, gratuita. Foi uma prima minha que conseguiu para mim na faculdade em que ela estudava. Então eu fazia, né, online mesmo e não pagava nada. Mas nessas sessões de terapia que eu fui diagnosticada com TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso porque foi pouco tempo, tá, gente? Não chegou a ter muitas sessões, infelizmente, né? Porque vocês sabem, né? As coisas gratuitas são um pouquinho complicadas. Não tem mais por enquanto, né? Você fica numa fila, enfim, para eles te chamarem de novo para o atendimento. Agora eu estou sem fazer, mas eu fazia terapia antes. Eu já sabia que eu tinha ansiedade desde muito tempo. Eu só realmente confirmei e validei com o terapeuta. Eu sofro, gente, de transtorno de ansiedade desde muito nova. Eu acredito que talvez desde criança, mas que eu só fui ter consciência mesmo foi assim, pré-adolescência, sabe? Que a gente começa a ter um pouco mais de consciência, assim, né? De nós mesmos como ser humano. E aí eu percebi que a minha ansiedade, ela ultrapassava todos os limites. Às vezes tinha uma excursão na escola, né? Algum passeio que eu queria muito fazer. E eu não conseguia dormir. Eu já ficava dias antes do passeio dormindo muito mal. E no dia anterior eu não conseguia dormir de fato. Eu passava a noite em claro. E me dava muitas dores de estômago, para vocês verem que o meu problema do estômago já vem desde aí. Me dava muitas dores de estômago. Daí eu ficava entre períodos em que eu não conseguia comer nada para períodos em que eu comia compulsivamente alguma coisa. Por exemplo, se tivesse pão em casa, que é uma coisa que eu gosto, eu iria, em vez de comer tipo 2 pães, eu comeria tipo 5, sabe? Só pela compulsão, pela ansiedade que eu já estava sentindo do acontecimento, né? Que eu estava ansiosa. Infelizmente, gente, isso sempre se perpetuou na minha vida. Eu sempre tive isso. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, né, o meu marido, ele, coitado, não conseguia nem fazer uma surpresa pra mim, muitas das vezes, porque ele fazia uma brincadeira, né? Tentava dar algum spoiler pra eu adivinhar alguma coisa. E mesmo assim, eu ficava muito ansiosa, passava mal. Então, ele até ficava assim, sentido de ter feito a brincadeira pra eu tentar adivinhar, porque eu ficava pior. Não dava pra fazer nada surpresa assim pra mim, porque também eu desconfiava muito das coisas, pegava muitas coisas no ar, sempre fui muito assim esperta. Então eu já queria saber e aí, enfim, acabava estragando a surpresa, né? Mas isso tudo por causa da ansiedade. Me faz passar muito mal. Hoje em dia, tentando tratar isso, e não é fácil tratar a ansiedade, hoje em dia já são dores de estômago, dor de cabeça, a insônia. Eu não durmo direito faz muito tempo. Tem outros fatores, né, aqui na casa que eu moro, vocês sabem disso. Aqui é muito barulho, quem me acompanha dos vídeos aí já sabe, mas não é só questão disso, sabe? Eu fico com foco em coisas erradas, né? O foco nos barulhos, nas coisas que acontecem, e minha cabeça não para um minuto. Eu tento fazer vários exercícios de relaxamento, eu faço exercícios de relaxamento, de respiração, mas isso é quando a sua crise está controlada. Quando a sua crise vem forte, é muito difícil você conseguir sair do ciclo da ansiedade. Quando você está controlando a sua crise, a respiração, os exercícios são coisas que realmente funcionam. Eu faço. Tem até um vídeo aqui no canal que eu ensino como controlar as crises. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. E eu realmente faço todas essas técnicas. O problema, gente, foi que há dias atrás,
começou uma crise de ansiedade em mim que eu não percebi que era ansiedade me atacando. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês também, para vocês prestarem atenção quando vocês forem sentir isso, porque pode ser uma crise de ansiedade e você não percebeu. Algum tempo atrás, eu não sei o porquê desencadeou, tá, gente? Vou ser bem sincero, eu não sei o motivo exato que desencadeou a crise. Mas eu comecei a ter falta de ar na hora de dormir. Eu tava assim, sabe? Ofegante, assim, e não sentia que tava vindo ar pra eu respirar. E não tinha acontecido nada. Eu não tinha comido nada que tinha me feito mal, não tinha passado nenhum nervoso, não tinha acontecido assim nada para eu assimilar isso com a crise de ansiedade. E aí eu comecei com essa falta de ar, tive dificuldade para dormir, né? Me deu um pouco de desespero, assim. Eu acho que quem tem crise de ansiedade sabe bem como é, mas tudo bem, consegui muito tarde, né? Infelizmente. De madrugada, mas consegui dormir. E aí pra mim, ok, vida que segue, tava tudo bem, não percebi nada. E aí os dias, né, foram passando e eu meio com essa falta de ar. Aí eu comecei a pensar em coisas, assuntos pessoais da vida. Eu comecei a pensar sem parar nesses assuntos, criando problemas na minha cabeça mesmo, tá? Só que assim, gente, na hora que você tá na crise de ansiedade, você não percebe que você tá fazendo isso. Então eu comecei a criar coisas na minha cabeça, criar situações problemáticas, ter medo. Eu comecei a ficar com medo de coisas que nem tinham acontecido, que provavelmente não vão acontecer, mas que eu criei na minha cabeça, e aí eu comecei a ficar com medo. Aí nesse momento em que eu percebi que já juntava essa falta de ar, esse desconforto no corpo e esses pensamentos, foi aí que eu tive meu primeiro clique assim de eu acho que eu tô numa crise de ansiedade. Aí eu comecei a me observar um pouco mais, prestar atenção no que eu tava vivendo ali ao meu redor. De início, gente, não adiantou. Eu passei por um período em que eu não queria comer nada. Eu tava sem fome, eu mal tava conseguindo beber água, assim, tava me enjoando um pouco. E aí eu ainda insisti, porque eu sei que é importantíssimo, né, beber água. Eu bebo muita água. Então eu me forcei a tomar água, pelo menos, mas eu não tava querendo comer nada. Depois desse período de não querer comer nada, minha cabeça não parou. Meus pensamentos estavam totalmente acelerados, continuando, né, pensando, sei lá, em tragédias, em coisas, criando coisas na minha cabeça, gente. Isso é muito característico da ansiedade. E aí foi o período em que eu comecei a comer compulsivamente. Para vocês verem que tem as duas formas. E você mesmo, um indivíduo, pode ter as duas formas. Depois percebi que eu tava comendo demais, que eu nem precisava comer tanto assim. E aí que eu realmente falei, por que eu estou tendo essa crise de ansiedade? Porque aí, gente, depois disso, piorou os sintomas de falta de ar, da cabeça não parar um minuto. E aí eu comecei a querer, né, ficar só deitada, não queria fazer nada, só queria ficar quietinha na cama, assim, enrolada na coberta. Eu fiquei muito mal. Eu tava até tentando organizar os conteúdos para vocês, né, aqui no canal, no Instagram. Teve pessoas que perceberam, que conversam mais comigo no Instagram e perceberam que eu tava um pouco off, né, um pouco afastada. E foi justamente no meio desse turbilhão. Então eu fiquei um pouco off, né, das redes. Eu fiquei um pouco off das redes, né? Eu não tava conseguindo ter criatividade. E aí eu comecei a me culpar por não dar atenção para vocês, por não ter criatividade para fazer o conteúdo. Eu não sei, gente, se vocês sabem, acho que muita gente que me acompanha aqui sabe, mas o que eu faço aqui para vocês, eu amo muito isso que eu faço, é muito importante para mim
passar o meu conhecimento para vocês, o que eu aprendi, né, sobre narcisismo materno, para ajudar vocês, porque eu sempre penso que se eu tivesse descoberto antes, eu descobri com 27 anos, mas se eu tivesse descoberto antes, eu teria evitado muitas coisas na minha vida. Mas infelizmente não se falava sobre narcisismo materno aqui no Brasil. Você achava muitas coisas em inglês, já falei isso várias vezes para vocês. Era um assunto tabu, eu não achei tanta informação assim na época que eu descobri. Então quando eu vejo vocês, né, mais novinhos assim, que me acompanham aqui, descobrindo com 18, 20, 22, que seja. Essa é a minha missão, sabe? Que vocês descubram e entendam tudo cada vez mais cedo. Eu gosto muito disso que eu faço aqui pra vocês, gente, de verdade. Tanto lá no Instagram, trazer as informações pra vocês, que foi assim, né, que eu comecei escrevendo. Quanto vir aqui no YouTube, né, fazer vídeos e ficar mais dinâmico, mais fácil de explicar pra vocês. Porque tem muita gente que não gosta de ler, né, vários textos enormes e prefere vídeos. Então, acho que agrada a gregos e troianos, né? Mas de qualquer forma, eu tenho muito carinho por isso que eu faço aqui, muito amor. Então, eu comecei a me cobrar que eu estava deixando vocês na mão. Esse era o meu pensamento. E aí a crise piorou. Eu comecei a ficar muito agoniada, eu comecei a me cobrar demais, daí eu já comecei a inventar coisas na minha cabeça, de que eu não estava sendo grata, de que eu não podia ficar nessa posição, que eu não podia ficar só ali na cama, deitada, sabe? E me cobrando disso. Nossa, gente, foi muito difícil, de verdade. Aí, assim, gente, graças a Deus eu tenho meu marido comigo, porque eu fui tendo consciência das coisas, eu já tive muitas crises de ansiedade ao longo da minha vida, então eu sei lidar com algumas coisas, mas tem algumas crises que elas vêm mais caprichadas, então você precisa de alguém de fora pra te dar uma puxada, assim, de falar, oi, tô aqui pra conversar. Então, nessas crises mais fortes, eu tenho uma certa consciência de que eu estou em crise de ansiedade, mas ao mesmo tempo eu fico lutando pra sair da crise. Graças a Deus, meu marido foi crucial nesse momento, porque aí ele conversou comigo, me acalmou de alguma forma, e aí me distraiu um pouco, né? Eu acho que a conversa é muito importante. Se você tem algum amigo, alguma pessoa que você possa conversar, faça isso. Principalmente quando você estiver numa crise de ansiedade. Converse com alguém, sabe? E aí, gente, eu consegui me acalmar. Consegui tirar esses pensamentos. Eu simplesmente parei de me cobrar, sabe? Eu me esforcei e exigi de mim mesma que eu parasse de me torturar, de me cobrar. Eu exigi isso de mim mesma. Então eu fui me distrair um pouco, saí totalmente da internet, fui distrair minha cabeça, literalmente saí aqui, né, da casa, do cativeiro, fui respirar um pouco outros ares, ver umas árvores, sabe? Tem uma pracinha aqui perto de casa. Enfim, ver outras pessoas, respirar fora do ambiente, que eu acho que isso é muito importante também. E graças a Deus, gente, eu estou melhor. 100%? Não. Vou ser bem sincera aqui, 100% eu não estou. Mas falar aqui também alivia, tá, pra mim. Então por isso que eu realmente quis fazer esse vídeo. Eu ajudo vocês que também têm crise de ansiedade sobre o que vocês devem fazer. E eu também me sinto aliviada em falar, eu tiro esse peso de mim, assim, sabe? Falando pra vocês, né, contando o que aconteceu e o que é a ansiedade, também libera isso dentro de mim. Eu já tô bem melhor. Se você tá passando por uma crise de ansiedade, ou assim como eu tem transtorno de ansiedade, né, já foi diagnosticado, o que eu falo pra você é:
Eu sei que é difícil, assim como eu expliquei aqui, quando a gente está no meio de uma crise, a gente não consegue raciocinar, a gente fica com esse excesso, né, de pensamentos e de tragédias e essas coisas. Mas tenta manter a calma, converse com alguém, tá? Fale com alguém para te ajudar. Se não tiver nenhuma pessoa, tipo 000, ninguém que você possa confiar, conversar sobre a ansiedade, liga no 188, que é o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Lá tem sempre uma pessoa pronta para conversar, para te ouvir. Mas claro, se você tiver alguém próximo de você, né, algum amigo que possa realmente conversar com você, fale primeiro com essa pessoa. Mas se não tiver ninguém, liga no 188 também, tá? Que eles vão te ajudar. Porque é uma crise, gente, e ela passa. Vai passar, confie em mim. Mas quando a gente tá dentro da crise, dentro do furacão, a gente acha que não vai passar e a gente vai só piorando. Mas confie em mim, vai passar sim. É só mais uma crise, respira que vai dar certo. Assiste o vídeo que eu linkei, que lá tem várias dicas também, tá? Mas vocês já sabem, né? Já devem saber. Treinem a respiração, façam coisas para se distrair, tá? Para não ficar com os pensamentos, né, acelerados. Faça coisas que te deixam feliz. Não se cobre, tá? Faça de tudo, né, para não se cobrar de nada. Faça coisas, assista alguma série, não sei, algo que você ache engraçado. Pelo amor de Deus, não vai assistir coisa de suspense para te deixar mais ansioso ainda, tá? Assiste um filme que você gosta, um filme antigo que você já deu muita risada com esse filme. Coisas que vão distrair a sua mente. Tem conserto, tá, gente? E é um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia que a gente faz e que a gente vai cuidando, né, desse transtorno de ansiedade. Se você faz terapia, conversa com seu terapeuta também, tá? Anota tudo que você tá sentindo e depois você, na terapia, fala, né, pro terapeuta tudo que você sentiu, todas as sensações, enfim, anota tudo que ele também vai conseguir te ajudar. A ansiedade não é brincadeira. É coisa séria, não é frescura, né? Como muitos dizem por aí. A gente que tem transtorno de ansiedade sabe bem disso, né? Que a última coisa que isso é frescura. Mas é só a gente que consegue reverter as crises, tá, gente? Quanto mais a gente tem as crises e a gente consegue resolver, mais a gente fica mais forte para se outras crises vierem, a gente resolver cada vez mais rápido. Obrigada por estarem aqui, tá? No canal, lá no Instagram também. Desculpa se eu fiquei meio off, mas também é um tempinho que eu precisei para me recuperar. Deixa seu comentário aqui abaixo para mim se você tem ansiedade, se como que você faz para enfrentar quando você tem crises. Seu comentário pode ajudar outros sobreviventes também. Se você gostou, deixa um like aqui, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal se ainda não está inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!